Tá gravando. Bom, e aí, moçada, o que que vai acontecer, né? A gente vai observar o seguinte. Tá o eixo aqui, tá? Vai ter um acoplamentozinho, vem o dromo. Tá aí o cabo de aço. O ventilador, tá? Ele vai ter que ser colocado para ventilar o motor, né? No motor queima na ponta de eixo aqui. Bom, se o sistema aqui eu tô tentando tirar esse negócio aqui. José Rogério, eu estou respondendo a sua dúvida, eu tinha esquecido o seu nome. Então, aqui, ô Zé Rogério, é o seguinte: se a máquina estiver autoventilada, significa que o ventilador ele gira na mesma velocidade angular do eixo. E aí, se você tiver estacionando as cargas, fazendo manobras, né, para estacionar as cargas nos pontos que elas têm que aterrissar, você vai ter baixa vazão de ar, tá? A velocidade mecânica vai ser baixinha, a vazão de ar aqui dentro é pequena também, tá? E essa vazão de ar é que promove o resfriamento da máquina, tá? Só que no içamento, olha o que vai acontecer. A gente está com carga elevada, mesmo a velocidade baixinha. E existe uma relação de afinidade entre as variáveis mecatrônicas, tá? Onde a corrente elétrica, que está o torque de carga, a corrente elétrica é muito sensível ao torque de carga. Então, você vai ter correntes elétricas elevadas, digamos que você tem aqui a corrente na fase A do estator, por exemplo, você vai ter, quando você tem carga alta, que é o cenário nosso aqui, ó, tá? Mesmo a baixa velocidade, você vai ter corrente elétrica elevada também. E aí, o que a gente tinha avaliado, né, dentre aquelas formas de conversão de energia da máquina, tá? Que corrente elétrica, essa corrente elétrica, ela vai entrar, né, a máquina é feita por bobinas, e essas bobinas têm fios de cobre, tá? Esses fios de cobre têm resistência elétrica. Então, quando a corrente passar na resistência elétrica, o que vai acontecer? Efeito Joule. Então, você vai produzir calor. RI ao quadrado, tá? Seria com essa corrente estator aqui. Então, o que acontece? Né? Fazendo esse sequenciamento mecatrônico das variáveis, ó, torque alto, torque de carga alto, tá? Para operar numa velocidade constante, você vai ter que ter torque eletromagnético alto também. Segunda lei de Newton. Tá? Então a gente está com velocidade constante para chegar com a carga na caçamba do caminhão, no vagão de trem, numa mesa de rolos ou no chão, tá? E você não quer estragar a carga, então a velocidade está baixinha, tá? Então, se esse torque de carga está alto, para chegar com a carga a velocidade constante, você vai ter que ter torque eletromagnético alto, tá? Com a torque eletromagnético elevado, você vai ter que ter corrente elevada. Quem sintetiza torque são os ímãs da máquina, esses ímãs são sintetizados por corrente elétrica. O torque alto, corrente alta. Com corrente alta,
muita produção de potência térmica. Então, você está colocando muito calor na máquina e tirando pouco, porque a velocidade mecânica está baixa, uma vez que o ventilador está no eixo da máquina e o próprio eixo da máquina agora está rodando bem devagarzinho, porque você está estacionando a carga. Então, para içamentos, por esse motivo, ou até um passo antes, né? Ou seja, você está produzindo muito calor e tirando pouco. Por conta disso, então, a gente não usa máquinas autoventiladas em içamentos. Né? O que a gente faz? A gente coloca um ventiladorzinho à parte, aí você chega aqui com um outro motorzinho, bem menorzinho, e implementa o que a questão apresentou ali, chamado de ventilação forçada. Então você chega aqui, ó, vou começar do eixo do ventilador, você põe um ventilador à parte, aqui, com um motorzinho à parte. Tá? Esse motorzinho à parte, ele sempre coloca uma velocidade angular aqui desse ventilador alta, independente do outro motor. É um motor diferente, é um ventilador diferente. E aí ele vai sempre promover, né, com essa velocidade angular alta, ele sempre vai promover vazão de ar alta também na carcaça da máquina. Tá? E aí sim a gente vai conseguir tirar muito calor da máquina, mesmo em cenários de baixa velocidade angular, onde ela também está produzindo muito calor. Ok? Então, para içamentos, por essa explicação, a gente usa ventilação forçada. Tá? Para bombeamentos, que era o segundo cenário pedido na questão, olha o que acontece aqui. Ó. Em velocidades baixas, o torque é nada. Então, nesse cenário, né, de bombas, o que vai acontecer? Se você operar a baixa velocidade mecânica, você vai estar tirando um pouco o calor da máquina, né? Se a máquina for autoventilada e você tiver operando a baixa velocidade mecânica, você vai tirar pouco calor. Não é? Porque ela é autoventilada, o ventilador está no próprio eixo da máquina. Então, se o eixo da máquina está numa velocidade baixinha, a vazão de ar também está baixinha. Então, nós estamos tirando pouco calor. Porém, a gente também está produzindo pouco, né? Porque o torque de carga vai ser baixo, o torque eletromagnético baixo, a corrente estator baixa e a potência térmica, vou até colocar aqui, que é o RI ao quadrado, também baixinha. Vou colocar proporcional porque tem as outras fases, né? Então ela vai ter a fase B e C também, tá? E tem as do rotor. Então vai ter uma potência térmica baixinha. Então, beleza. Dá para conviver com o sistema autoventilado para bombeamento. Não tem problema. Seria esse aqui. E o outro é a ventilação forçada. Entendeu? Igual a gente também vê em carro, né? Carro você tem a ventoinha, né? E por vezes, você vai observar ali, Zé Rogério, na ventoinha, às vezes você está com o carro parado com o motor ligado, tá? Você está esperando pessoas embarcarem,
você está vendo alguma coisa no celular, planejando a rota antes de sair, né? E aí, se ele partir o carro, tá com ele paradinho, tá? Você vai observar que depois de um tempo, a ventoinha entra, tá? Por quê? O carro tá parado, você está produzindo calor demais, você está, né, promovendo a queima ali do combustível com oxigênio, está aquecendo o bloco. Então você está colocando muito calor no bloco do motor e não está tirando, porque o carro não está em movimento. Para que a própria vazão de ar ali pela grade da frente do carro, né, aquela vazão que entra por ali, possa te ajudar a resfriar o motor. Você está com o carro parado, você não está tomando nada de ar. Aí o que tem que acontecer? Ventilação forçada. Aí entra a ventoinha, você escuta, aí ela começa a rodar ali para poder resfriar o motor. Entendeu? É um paralelo aqui a esse cenário, só que no lado de acionamentos de máquinas a combustão interna. Tá? Ali também, você está produzindo muito calor, enquanto o carro está parado e ninguém está tirando. Aqui no caso dos acionamentos elétricos, para o içamento, operando a baixa velocidade, você está produzindo muito calor e se o ventilador estiver junto do eixo do motor, não tem ninguém tirando. Então você tem que ter um ventilador à parte, rodando a alta velocidade para forçar a entrada de ar ali. Faz às vezes da ventoinha de um carro. Entendeu? Entendi. Obrigadão, esclareceu bem aqui a questão que eu estava. Beleza. Ô, Léo, eu queria voltar na questão anterior lá, que você tinha resolvido, não lembro agora se é a 3 ou a 4. Que é a 3 da 4, né? Sim. Aí tem a questão 4. Sim, sim. Só para confirmar o entendimento aí, né? Ele acopla uma carga no eixo 2, que tem um formato mostrado na figura 8. Como seria o conjugado disso, né? A forma dessa onda, o conjugado de entrada. Aí, assim, o meu entendimento, a princípio, que os torques seriam em sentido contrário. Não sei se está correto. E aí seria um espelhamento disso aí, né, na parte negativa, fazendo a transmissão, né? No caso, o torque seria 12 vezes menor, e na parte negativa do gráfico aí, seria isso? Rafael, sim, seria uma possível resposta, está correta, tá? Agora, uma outra possível resposta, tá? É ser positivo mesmo, tá? Você pode, em eixos distintos, você pode até atribuir um sinal positivo para o torque, os sinais matemáticos positivos para esse torque, com efeitos de rotação contrários, né? Então, por exemplo, se o eixo 1 estiver no sentido horário, eu vou dar um sinal matemático positivo para o torque. E no eixo 2, se um agente qualquer promove torque no sentido anti-horário, eu dou o sinal matemático positivo. Tá? Então, é uma possibilidade, certo? É muito interessante sua observação, inclusive, aqui, tá? Bem bacana esse negócio que você observou. E eu, pessoalmente, corrigindo, se você colocasse positivo, 12 vezes menor, para mim está correto, ou se fosse negativo, também 12 vezes menor, está correto. Todos os dois jeitos estão corretos. É só a pessoa ter o cuidado de saber para que sentido vai acontecer a intenção de rotação. E aí você como o enunciado não explicitou nenhum deles, você fala assim, não, eu sempre, por exemplo, vou considerar nos dois eixos torque positivo como sendo no sentido anti-horário. Então, tá bom. O torque no eixo 2 está no sentido oposto ao do eixo 1. Então, se o eixo 1, por exemplo, está horário positivo, o eixo 2 seria negativo. Tá certíssimo. Bacana, bacana. Aqui, só uma curiosidade, sem fugir do foco da aula, né,
Essa observação sua, cara, ela vai de encontro até um comentário que um aluno de engenharia mecânica fez, um aluno do Cefet fez a uma obra de arte antiga. Ele olhou com esse mesmo olhar, você olhou aí, foi aquele olho crítico, né, da mecânica. Ele achou um erro numa pintura de mais de 100 anos que mostrava um moinho de cana tracionado por escravos. Deixa eu só mostrar para vocês isso aqui, ó. Beleza. E a gente continua na lista, só rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo achar ela rapidinho aqui. Essa aqui, ó. Olha aqui, Rafael. Foi esse mesmo olhar seu. Essa pintura, o cara chama de Debré, tá? E o cara, assim, pintor renomado, tal. A pintura é muito bonita, tá? Tem valor histórico, tá? Rodou aí, ó, um tempão. O cara morreu em 1848, tá? Ele fez a pintura, esse trem ficou, foi apreciado por muita gente e tal. E um aluno de engenharia mecânica do Cefet pegou um erro nela, tá? Olha aqui, ó. Verdade, a cana Tá aí vendo tá. aqui? É, que vai de encontro, inclusive, com essa análise que você está fazendo do Eles sentido. estão andando para trás, Léo. Como é que é? Eles estão andando para trás. Exatamente. Não é? Pelo que está se mostrando aqui, ó, a cana inteira tinha que estar entrando aqui do lado direito da, Exato. da, da, né? da mão do cara, aqui na mão direita. E ele colocou a cana amassada do lado direito. Então, né, foi exatamente isso. O cara parou, olhou com calma, né? O eixo de tração é esse aqui, ó. Pelo jeito que os dois elementos de tração, né? Os dois caras estão fazendo a tração, do jeito que eles estão trabalhando, ó, o torque está orientado para cima aqui no eixo de madeira, né? Junto aqui a esse rotor do meio, ó. Então ela vai rodar para cá, ó. Então a cana tem que vir da direita da mão do cara para a esquerda, para tirar a garapa dela aqui, tá? Então só uma curiosidade, assim, e é bom parar, né, e fazer essas análises minuciosas, igual você está fazendo aqui, Rafael, para realmente as coisas funcionarem do jeito que precisam, né? Bom, pessoal, mais alguma dúvida que vocês queiram esclarecer? Bom, Olha, eu tenho uma dúvida, sim, em respeito a sinais sim, vamos lá. de Qual, qual? potência mecânica, Sim. mas, assim, eu não consegui encontrar, né, nos exercícios que da lista, por exemplo, não tem esse exemplo. Mas em situações que o meu torque elétrico é negativo, né? Uhum. E o ômega também passa para a parte negativa do gráfico, Uhum. fica mais difícil a compreensão, assim, né, de, de representar. Se você puder fazer algum exemplo aí para a gente trabalhar junto, seria interessante. Sim. Ô, Rafael, essa questão que você apresentou, ela é tratada em vários livros de máquinas e eletrônica de potência como sendo os quadrantes que a máquina opera, tá? Então é o seguinte, se você pegando uma máquina elétrica dessa, ela pode operar em 4 quadrantes, tá? Deixa eu desenhar para que eu me faça mais claro.
Esse desenho aqui eu vou fazer um laminador, tá? Que aí a gente usa de um cenário para poder se fazer mais claro, né? Acho que com um exemplozinho a vida melhora muito. Tá? Então, você tem uma máquina elétrica aqui, ó, e aí, salvo um conjunto de transmissão mecânica, tá? Vai ter uma transmissão mecânica de todo tamanho, mas a gente viu que a gente pode refletir todo esse efeito da transmissão ao eixo do motor, tá? E aí, cara, Como se fosse um TVNAM ali, né? exatamente isso, exatamente. E por vezes, Rafael, assim, até no laminador, você pode ter uma transmissão com uma entrada e duas saídas. Então, o motor traciona na entrada e você tem dois eixos de saída para tracionar dois roletes, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui com roletes para não embolar conceitos, tá? E o que acontece no laminador, né? Vai vir a peça aqui a ser laminada, ela vai encontrar aqui, a gente vai reduzir a área de seção transversal dela, vai sair aqui assim, ó. Ok? E vai ter um momento que a gente vai precisar desenvolver torque eletromagnético nesse sentido e velocidade mecânica também nesse sentido, tá? Para fazer com que o material se desloque para cá, ó. Ele tem a velocidade, se desloque para cá, né? E a gente consiga reduzir a área de seção transversal dele, né? Colocar ele mais fininho. Isso é a laminação. Só que dentro da metalurgia, da engenharia metalúrgica, você não faz toda a redução da área de seção transversal dele de uma vez. Muitos processos, né, de laminação demandam que essa redução da área de seção transversal seja feita em vários passos, chamam de passos de laminação. Então, o material ele vai ser laminado nesse sentido que a gente está mostrando aqui, da esquerda para a direita, e depois que ele passar todo pelo cilindro, você volta com ele, da direita para a esquerda. Tá? Aí, na hora que ele estiver voltando, o que vai ter que acontecer? A gente vai ter que inverter o sentido do torque e da velocidade. Então, se a gente pegasse ele aqui no retorno, para fazer os passos de laminação, tá? Aí, por vezes, na hora de fazer isso, né, eles até diminuem essa janela, eles aproximam aqui os dois cilindros. Então, um manipulador pneumático qualquer aproxima os dois. E aí o material volta. E aí, você vai ter, para ele fazer esse movimento e voltar agora, né, no sentido oposto, para fazer um passo de laminação, você vai ter que ter torque
oposto ao primeiro, tá? E velocidade mecânica também oposta aqui ao primeiro sentido que a gente teve, tá? Então, e a máquina elétrica consegue trabalhar assim. Isso para ela é transparente, tá? Então, se a gente fosse desenhar na curva do torque pela velocidade, a gente teria isso aqui, ó, por exemplo, digamos que a gente arbitrasse que torque positivo fosse o torque desenvolvido aqui fosse o torque desenvolvido aqui nesse sentido anti-horário do primeiro passe da laminação, tá? Do primeiro, nós acho que chamamos de passo, né? Primeiro passo da laminação. Estou buscando aqui o termo que os metalurgistas usam, mas acho que é passo mesmo. Então, para nós não tem, pouco importa aqui. Digamos que esse seja o torque positivo. Então, a gente vai estar operando aqui nessa região. São os pontos de operação, né? E a potência mecânica seria positiva, né? São esses pontos aqui, com torques e velocidades nessa região, ambos positivos. Vou chamar de primeiro quadrante. Tá? No outro cenário aqui, Rafael, a gente está com torque negativo e velocidade negativa, pelo que a gente arbitrou, já que torque positivo e velocidade positiva é anti-horário, torque e velocidades no sentido horário já tem sinais matemáticos negativos. Então, são pontos de operação aqui, ó, velocidade negativa, torque negativo. A gente vai estar operando nesses pontos aqui, ó. Tá? E a gente usa dos mesmos quadrantes que a gente numera da mesma forma os quadrantes do sistema cartesiano. Aqui seria o terceiro quadrante. E nele, a potência mecânica também está positiva. Aqui está maior que zero e aqui também. Ó. Né? Aí, no caso, então, quadrante 1 e terceiro, no primeiro e terceiro, seria função motor, e segundo e quarto gerador? Exatamente isso. Exatamente. Tá? Então, aqui ele está em modo motor, né, que a potência mecânica está positiva. E aí, aqui, Rafael, assim, a própria análise matemática, né, dos sinais matemáticos, né, da potência mecânica nos mostram isso, né? E uma inspeção filosófica também, né? Então, imagina, você está querendo tracionar uma peça dessa, né? E reduzir a área de seção transversal dela, você vai ter que injetar potência mecânica no eixo a partir da máquina. Então, tem que ser o modo motor, né? E, então, ele confirma o que o modelinho matemático está mostrando para a gente. Aqui, ó, no segundo quadrante, tá, a gente está com torque positivo, né, pontos aqui de operação no segundo quadrante, eles têm torques positivos e velocidades negativas. Aí seria modo gerador, porque se você multiplica o torque positivo vezes a velocidade negativa para encontrar a potência, você vai ter um valor negativo para a potência. Tá? Esse cenário aqui, no caso do laminador, ele ia acontecer por um intervalo de tempo muito curtinho, tá? E ele poderia se mostrar, poderíamos ter pontos aqui nesse segundo quadrante, por exemplo, na hora de frenar a máquina nesse contexto aqui, ó. Acabou a laminação, a velocidade ainda é negativa, ela não se extingue rapidamente, e você quer frenar os rolos de laminação, cilindros de laminação. Aí, por um intervalo de tempo, o sistema mecatrônico faz o quê? Né? A velocidade está negativa, né, e elevada, e eu quero promover uma intenção de rotação contrária para frenar ela. Então, eu coloco, não vou colocar torque no mesmo sentido que ele já está rodando. Eu coloco um torque contrário, coloco um torque positivo.
Ela, por um tempinho, né, frena aqui, e a máquina opera em modo gerador, freio ou gerador, tá? E no quarto quadrante é a mesma coisa. Vou escrever aqui, ó. Aí no quarto quadrante, vou arredar isso aqui mais para o lado. O que vai acontecer, ó? Pontos de operação no quarto quadrante contemplam torques negativos com velocidades positivas, tá? Então, quando você multiplica os dois, o resultado, que é a potência mecânica, vai ter um sinal matemático negativo. Se a gente arbitrou que o sinal positivo é modo motor, então com sinal negativo você vai estar operando em modo freio ou gerador. Tá? No caso aqui do laminador, tem algum cenário que poderia demandar operação no quarto quadrante? Tem. Imagina o seguinte, a gente acabou a laminação do bloco azul com velocidade mecânica aqui positiva. E a gente quer frenar o rolo, tá? Então ele está rodando para cá, a gente quer frenar para depois começar a rotacionar no outro sentido, para dar o outro passo, para o material voltar e ser laminado mais uma vez. Então, nessa frenagem, está rodando, eu quero pará-lo, tá? Então, o que aconteceria? Você pode ter aqui, ó, torque negativo para promover uma intenção de rotação contrária à rotação que a máquina tem em um dado instante. Né? Então, a velocidade é positiva e você não vai desenvolver uma intenção de rotação com a máquina para fazer a velocidade crescer. Muito pelo contrário, você quer que ela caia. Então, você vai pedir um torque negativo. Tá? Então, a máquina, dentro dessa pergunta sua, né, eu não sei se eu acho que a resposta era mais ou menos por aqui, ela consegue operar em 4 quadrantes, tá? Motor ou gerador, em ampla faixa de torques e de maneira transparente. Tá? Para ela pouco importa se está rodando num sentido ou no outro. Tá? Show de bola, era isso mesmo. Aí, nesse caso, né, nessas configurações aí, a potência mecânica, ela tem uma mudança, muitas vezes, brusca, né? Ela sai de uma região de amplitude alta na parte positiva, vai para uma amplitude alta na parte negativa, é bem possível, né? É bem possível, é sim. Porque ali, Rafael, o que acontece? Ela é dada pelo produto do torque vezes a velocidade mecânica, e mesmo embora a velocidade não varie bruscamente, o torque pode variar. Torque é um sinal de dinâmica rápida, né? Pode variar até em degrau. Então, a potência ela pode ter variações bruscas também. Tá? Então, a velocidade geralmente vai variar em rampa, né? Quando você multiplica uma rampa dessa por um degrau, você pode ter a potência variando bruscamente também. Tá? Podia ter um determinado patamar, cresce muito bruscamente, depois continua subindo em rampa também. Então, pode ter, sim, né, variações bem bruscas. Essa aqui, ó. Tá? Na mecatrônica, não são todos os sistemas de tração, inclusive, que conseguem promover esse efeito. Tá? Você fazer um paralelo com a máquina a combustão interna. Tá? Você até consegue operar no segundo quadrante, ou no quarto, colocamos no segundo quadrante com ela aqui, tá? Peraí, com calma aqui, no caso da máquina a combustão interna, você pode operar no primeiro quadrante, né, torque de tração e velocidade positiva, você está, por exemplo, num carro de transmissão manual, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta marcha. Se você coloca a marcha ré, você pode vir para cá, ó, você pode vir para o terceiro quadrante.
tá? Agora, digamos que você queira usar o efeito de freio motor. Então, você está com velocidade positiva, isso aqui é torque negativo. Então, operar aqui no quarto quadrante, tá? Ela opera, mas a faixa de torques é baixíssima, tá? Por quê? O efeito de frenagem da máquina, eu não estou colocando a pastilha de freio, tá? O efeito de frenagem da máquina, nesse cenário, é promovido pela compressão que o pistão faz contra o ar que está ali dentro do cilindro. Tá? E vai ser um efeito, o ar ali, quer dizer, o sistema não é pensado para promover uma frenagem muito elevada, tá? Com torque de frenagem muito elevada. Então, há o efeito do freio motor, tá? Só que ele não é pronunciado, tá? Você vê, até quando você configura o piloto automático de carros, né, para tentar escolher uma velocidade, se você tenta reduzir a velocidade, né, apertando no volante o comando para reduzir, ele não acompanha com boa dinâmica a sua mão. Não vai conseguir acompanhar, porque não é uma máquina que tenha capacidade, ampla faixa de torques para operar no quarto quadrante. Tá? A máquina elétrica, ela consegue. Se você marcar o torque nominal aqui em cima, ela opera com o torque nominal num sentido ou no outro. Para ela, tanto faz. Tá? Até no contexto de carros elétricos, isso é muito explorado, porque aí, sabendo que a mesma máquina elétrica que serve para operar em modo motor para tracionar o carro, serve também naturalmente para operar em modo gerador ou freio. E aí a gente usa disso para poder frenar com a máquina e guardar a energia num banco de baterias. Ao invés da energia ser perdida, a energia cinética do carro ser perdida, como energia térmica, né, produzida na pastilha de freio, a gente usa isso, né, regenera essa energia para o banco de baterias, fica lá. Na próxima vez que você quer voltar para o primeiro quadrante, você usa da bateria e não da gasolina, para poder, então, economizar gasolina. Tá? Você tem uns modelos comercialmente disponíveis aí, o pessoal tem falado em 30 km por litro, 32, com a solução híbrida, exatamente por isso. Tá? Show. Pessoal, enquanto vocês potencialmente estejam separando mais dúvidas, eu já queria adiantar um assunto aqui, que é a sugestão de um filme para complementar o módulo que a gente está estudando agora, que é o de Leis de Maxwell. Né? Hoje a gente está fazendo uma revisão aqui nos princípios da mecânica rotacional. Só que quando eu estava preparando aqui o segundo módulo, eu ia abordar isso com vocês a aula que vem, eu já queria adiantar agora, até porque está chegando o fim de semana. Tá? Tem um filme que é né, a descrição de uma história real, tá? Que trata muito de eletromagnetismo. Tá? E eu queria sugerir assim, fortemente que vocês vissem, ele é muito agradável de assistir, e é Eletromag na Veia. Tá? Tem ele, no Netflix eu sei que tem, não sei se tem outra plataforma, acho que o nome é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O menino que descobriu o vento. Tá? Ele é um engenheiro nato, só que tinha pouca oportunidade de formação, e ele usou de conhecimento de eletromagnetismo para promover a irrigação de água na aldeia dele, na África, tá? A partir de energia eólica. É bacana demais, tá? Inclusive a forma como ele percebeu, né, na vila uma oportunidade de criar o gerador de energia elétrica. Então, eu queria pedi-los para assistir esse filme, tá? Como
complemento aqui a esse módulo de eletromag, além de agradáveis, vamos gastar algumas 2 horas aí bem agradáveis, vai ajudar a consolidar conhecimento, tá? Eu queria que vocês assistissem com a visão de engenheiros e engenheiras, tá? Sobre como que ele está usando o eletromagnetismo para poder, essas leis de Maxwell que a gente está estudando, né? Para poder criar a solução para a vila dele, tá? É muito criativo o jeito que o cara fez e tecnicamente correto, tá? Tem filme que né, a pessoa, né, enfim, não monta o filme sem consultar nenhuma engenheira, nenhum engenheiro da área, e aí a proposta artística fica, às vezes, está ferindo leis físicas. Tem propostas artísticas, né, que acabam até ditando o que a engenharia vai fazer no futuro, tá? Você pegar um desenho dos Jetsons, por exemplo, nos anos 80, né, já mostrava conversas por telefone com vídeo. Você vê a pessoa, tá? Então, na época, ali era uma brincadeira no desenho, mas a arte já estava mostrando o caminho, um caminho legal para a ciência seguir, tá? E tanto foi que chegou hoje que você conversa, né, por celular com a imagem do seu interlocutor, tá? Isso aí foi plantado pelos Jetsons lá atrás, tá? Agora, tem outros, assim, que a pessoa faz o filme, tenta ter uma coerência física, só que desrespeita leis físicas. No caso desse filme que eu estou passando para vocês, o menino que descobriu o vento, tá? Ele tem total coerência física. Assim, eu vi o filme, não tem uma lorota, sabe? O que o cara fez foi sensacional, e é uma história real, tá? O menino que promoveu isso acabou ganhando bolsa de estudo depois e tal. É bem bacana. Eu já queria aproveitar aqui o encontro para recomendar que vocês assistam, tá? Um pedido mesmo, com um complemento aí de aprendizado, tá? Bom, e aí voltando aqui às nossas dúvidas de exercícios, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tem mais algum exercício que vocês queiram debater? Algum tópico da matéria? Ô, Léo, lá na questão 3 do item 5, ou o contrário, o item 3 da questão 5, Aqui? que ele fala como seria, né, a curva do torque. Uhum. Uma massa fixa com uma angulação. Seria também uma constante? Também, né? No caso ali de correias transportadoras, o Rafael, da mesma forma aqui, ó, que para movimentos na vertical, tá? O que vai acontecer? Ó? O torque de carga é uma força-peso vezes o raio. Então, você pode rotacionar isso aqui, ó, com 10 RPM, 1000 RPM, é o mesmo peso, que é a massa vezes a gravidade, e o mesmo raio que está sendo içado. Então, é um torque que não muda com a velocidade. Se você promove o içamento de cargas, né? Você desloca cargas contra o campo gravitacional em movimento inclinado, vale a mesma coisa, tá? Se eu pegar aqui uma correia transportadora dessa, vamos ter vários roletes desse aqui, ó. O eixo de rotação é saindo aqui da tela, tá? São esses que eu estou desenhando aqui, ó. Ela tem um ângulo θ qualquer. No nosso caso ali foi os 5 graus, tá? Então, se você tem uma massa qualquer sendo içada,
tá? O que vai acontecer aqui, ó? A força-peso, né, sempre está orientada né, na direção vertical aqui do vetor gravidade, você tem a força-peso para baixo. Aí você tem uma componente dela para cá e uma outra para cá, ó. Né? E aí, para tracioná-la, né, você vai, na verdade, observar que essa componente aqui, ó, que vale P vezes seno de θ, tá? Essa componente vai aplicar ou melhor explicando, né? Você vai ter essa componente da força-peso aqui. Se você está deslocando esse corpo para cima, por segunda lei de Newton, você vai ter que aplicar sobre ele uma força igual e contrária. Digamos que a gente já esteja em regime permanente, deslocando isso com velocidade constante, não está acelerando. Então, a força que o rolete de contato ali tem que fazer sobre essa massa vai ter que ser igual a essa componente P seno de θ, né? Então, pela segunda lei de Newton, a somatória das forças vai dar a massa vezes a aceleração, agora aplicada a contextos de translação, tá? Em regime permanente, essa aceleração é nula, tá? E aí, desprezando atritos, para a gente fazer uma análise aqui, quais são as forças que vão ter que atuar? Vai ser a força ali do rolete, que a gente chamou de F, tá? E a outra força que atua em sentido contrário ali é a P seno de θ, onde θ é a inclinação. Então, a somatória das duas vai ter que dar zero para deslocamento a velocidade constante. Então, essa força que o rolete faz no sistema vai ter que ser igual a P vezes o seno de θ. Esse ângulo θ não muda, a força-peso não muda, tá? Então, logo, a força que o rolete faz ali é constante, tá? E se a gente der um zoom aqui, ó, esse rolete, né, ele, para rejeitar esse efeito da carga, ele está fazendo uma força para cá, ó. Aliás, desculpa, na carga ele faz para cá. Agora, por ação e reação, no rolete ele é para trás. Não é? Terceira lei de Newton. Então, aqui, ó, no rolete, vou apagar isso aqui também. Lembrando, ação e reação são forças caracterizadas em corpos distintos. Tá? Então, pela terceira lei de Newton, quando um corpo exerce uma força no outro, essas forças têm o mesmo módulo, a mesma direção, sentidos opostos e são feitas nos corpos, em corpos distintos. Né? Então, o corpo, a massa içada de 20 toneladas recebe uma força para cá. Tá? Logo, o rolete que está em contato com ela tem uma força para cá, que é essa menos F aqui. Tá? E aí, o rolete, moçada, olha só, ele está com essa força menos F aqui, né? Ele é montado para que ele aplique o conjunto mecânico, o manipulador mecânico é propositalmente montado para que essa componente de força aqui seja perpendicular ao raio, ou ao braço de alavanca que caracteriza o ponto de aplicação da força ao eixo de tração do conjunto. Então, o torque de carga que o motor vai enxergar vai ser, de novo, essa força vezes o raio.
E essa força vai ser o peso, que não muda, vezes o seno do ângulo, que também é constante. Então, a característica de carga também, a característica de carga de correias transportadoras também é uma constante, igualzinho de içamento. Isso é um içamento, assim, né? Só que você não está deslocando a carga na vertical, você está na diagonal. Então, também é constante. Aqui não é o torque eletromagnético, é o da carga constante. Tá? P seno θ vezes o raio do rolete. Entendeu? Entendi, sim. Muito bom. E aí, Rafael, só um complemento, e os demais também, tá? Só para me fazer assim, muito, muito claro mesmo, tá? É constante porque você pode rodar esse rolete com a velocidade angular que você quiser. O torque de carga não depende dela. Por isso que aqui, ó, na curva do torque pela velocidade, o que está se mostrando? Que é um torque que independe da velocidade. Só depende do peso, do ângulo e do raio do rolete. Por isso que a gente desenha aqui como uma constante, que era o que se contemplava lá no exercício. Tá? Bom, moçada, a palavra continua aberta. Vocês podem falar um de cada vez para não ter confusão. Vários falando ao mesmo tempo, a gente pode se embolar aqui. Então, alguém mais quer... Ô, Léo. Alô. Fala, Thales. Aproveitar aí que teve um tempinho. Sim, sim. Só uma dúvida mais teórica, assim, em uma mesma planta elétrica e de uma indústria, quando você tem um motor, uma máquina elétrica trabalhando no modo gerador e outra içando uma carga, eu fiquei em dúvida se uma, como uma está gerando e a outra está utilizando a potência, né? Se uma poderia contribuir de forma negativa com a outra. Porque a que está gerando a tensão, né, a corrente para a rede, pode ser que esteja defasada em relação à outra. Ou, não sei, o inversor de potência, o inversor de frequência que tem lá, ele cuida disso. Entendi. Bacana a pergunta. Ô, Thales, é o seguinte, uma máquina não vai, a máquina que está gerando, ela não atrapalha, né, a máquina que está em modo motor, né, pode ser, por exemplo, dois içamentos, né? Um está subindo a carga operando em modo motor e o outro está descendo a carga operando em modo gerador, tá? E essa... A inexistência de interferência entre as duas é garantida pela equipe do sistema elétrico de potência, que eles têm recursos e equipamentos para garantir que o sinal de tensão que alimenta esses dois içamentos simultaneamente seja regulado. Então, mesmo embora o fluxo de potência se reverta, tenha níveis diferentes, né? A equipe aí é bem elétrica mesmo, tá? A turma da elétrica mesmo. Então, eles têm equipamentos para garantir que o sinal cossenoidal de tensão que alimenta esses dois motores que você apresentou na pergunta, eles garantem que o sinal de tensão tem amplitude, frequência e defasamento angular controlados e muito pouco alterados pelo regime de carga. Então, ou seja, mesmo que a carga cresça muito, ou que ela reduza, ou que ela inverta o fluxo de potência, ora está em modo gerador, né, ou entregando muita potência para a rede, ora está em modo motor, demandando muita potência da rede, a equipe do sistema elétrico de potência garante que a tensão não se altera. E isso
que vai garantir, então, dentro do exemplo da sua análise, que a máquina que está operando em modo motor não seja perturbada pela máquina que está operando em modo gerador. Entendeu? Bacana, lá, entendi. Obrigadão. Beleza, por nada. Thales, em indústrias grandes, geralmente existe uma subestação de entrada e uma equipe mesmo de operação que promove a inserção de capacitores na rede, inserção e remoção de capacitores na rede, para poder regular a tensão. E geralmente eles têm geradores síncronos, e os geradores síncronos permitem que você regule a tensão do barramento pela injeção de potência reativa. Tá? Só complementando a resposta, já é um tópico de bastante interesse dos eletricistas, né? Digamos assim, é do escopo deles, não só de interesse, como do escopo. Eles têm que entregar isso rodando. Tá? Então, eles regulam, eles sabem, tá, que a tensão do barramento ela é muito sensível à injeção de potência reativa. E aí, as equipes das centrais termoelétricas, né, e de utilidades, etc., eles vão ter geradores síncronos, são máquinas síncronas, tá? Um sistema mecatrônico. E eles regulam a potência reativa nos terminais dessa máquina para garantir o controle da tensão dos barramentos da indústria. E aí, com o controle da tensão do barramento, todas as plantas mecatrônicas vão ser alimentadas com uma tensão controlada, amplitude, frequência e defasamento angulares controlados. E aí, o que acontece? Se está controlado, está dentro, né, dos níveis que as máquinas precisam para operar corretamente, elas operam, mesmo que a sua vizinha, a sua máquina vizinha, esteja demandando uma potência elevada, esteja operando em modo gerador, tá? Você pode ter um cenário catastrófico se a máquina vizinha tiver um curto-circuito. Aí sim, um curto-circuito você coloca uma tensão nula no barramento. Tá? Aí não tem como. Mas aí vem a proteção do sistema elétrico, que é obrigatória de se ter, e desarma, ou ela desconecta do barramento a máquina que entrou em curto. Então, é uma das premissas de proteção do sistema elétrico, chamada de seletividade. Ela tira de maneira seletiva só quem estragou e deixa as outras máquinas no barramento, tá? Já que elas não tiveram a culpa pelo curto. Tá? Então, é desse jeito que se acomoda, né, esse tipo de questão para uma máquina não interferir na outra. Tá? Agora, né, essa pergunta sua, assim, ela dá muito papo bom. Tá? Então, eu vou fazer só mais um comentário, porque vai dando conversa para uma vida. Em termos de redução da conta de energia elétrica, tá? Aí sim, você tem uma vantagem interessante também, né? Porque a energia que uma máquina está gerando, a outra consome, sem puxar energia nova da rede, tá? Isso aí já é possível. O resultado é muito interessante financeiramente, tá? Porque você consegue evitar, né, consumo de energia nova. Tá? E, geralmente o pessoal pergunta, mas a máquina que está regenerando vai voltar essa energia para a rede da CEMIG? Né? E às vezes até as pessoas perguntam se o relógio da CEMIG vai rodar ao contrário e tal. Em indústria grande, geralmente a economia não vem porque você está mandando energia para a CEMIG, é porque enquanto uma máquina está jogando energia no barramento, tem diversas outras querendo consumir. E aí você tem economia porque você deixa de puxar a energia nova da CEMIG, já que essa energia vai fluir de uma máquina para outra. Uma máquina opera como gerador para outra, tá? E aí tá todo mundo em paralelo.
A corrente elétrica associada a essa máquina geradora vai fluir pelos caminhos de menor impedância. Quem são os elementos de menor impedância? São os que estão pertinho a ela. Tá? A rede da CEMIG tem quilômetros e quilômetros de cabo, né, com a sua impedância alta, relativamente mais alta do que as máquinas vizinhas. Então, naturalmente, a potência vai fluir para as máquinas que estão demandando potência, aí já olhando, né, sob uma ótica elétrica, porque a impedância delas também é bem mais baixa por elas estarem vizinhas, fisicamente vizinhas, são cabos menores, tá? Sem transformadores entre elas, transformador tem impedância também. Então, naturalmente, a corrente vai fluir pelos caminhos de menor impedância, que serão as próprias máquinas vizinhas operando em modo motor. Aí vai tudo, né, todas essas leis físicas convergindo para que, né, essa energia do sistema disponibilizada pela máquina geradora comece a ser consumida pelas máquinas vizinhas que estão em modo motor. Tá? Não, entendi. Bom, pessoal, se vocês quiserem tirar mais dúvidas, me escreve no fim de semana que a gente vê uma agenda boa para todo mundo e eu converso, eu atendo individualmente também, não tem problema nenhum. Não precisa ficar sofrendo sozinho, entendeu? Você está com dúvida, eu vou falar, pô, vou ficar com essa dúvida. Você entra em contato, a gente conversa e a gente vai esclarecendo, tá? Oi? Só uma saideira aí, tem como? Tem como. Saideira. Lá. Eu fiquei com dúvida no tópico 6 aí, na questão 11. Vamos lá. Tópico 6, questão 11. Beleza, Igor. Qual que foi a dúvida? Professor, como que seria aí, né, na questão aí do biogás para reduzir aí o consumo de energia? Do gás eu entendo que vai girar a turbina ali com vapor, né? E com o biogás, como que iria funcionar? É igualzinho, né? O biogás, ele tem poder calorífico, Igor. Então, você pode pegar... só se muda a fonte primária de potência química. Só mudou o tipo de gás. Então, você pode, né, montar a mesma máquina térmica, tá? Então, tem a usina, tem a geração do biogás, tá? Seja aí por dejetos de animais ou estações de tratamento de esgoto, dejeto humano também dá para fazer. Você pega aquele gás e joga dentro de uma caldeira. Tá? Então por exemplo, o cara jogou lá um montão de esterco aqui num container fechado, que troço foi reagindo e gerou gás com alto poder calorífico. Você pega o gás, injeta isso numa caldeira, pode até ter uma bomba para injetar isso aqui com mais pressão, pega o ar da atmosfera e injeta também. Tá? Então, com, né, o combustível e o comburente injetado aqui, né, você vai ter a chama. Tá? E aí você pega uma tubulação com um fluido refrigerante qualquer e passa aqui dentro. Tá? Imagino eu que eles devam, inclusive, eu não sei detalhes da construção, mas eles devem passear bastante com esse tubo aqui com fluido refrigerante aqui dentro, tá? Para que ele consiga absorver a máxima energia que ele puder da caldeira.
tá? Aí você vem com esse fluido e monta a máquina térmica padrão. Aí é uma outra bomba. Aí aqui isso entra numa turbina. Esse gás ele é injetado aqui numa turbina. Tá? Aí você vai ter, né, os detalhes construtivos da turbina. Tá? E ela é conectada ao eixo da máquina elétrica que vai funcionar como geradora. Tá? E aí até fazendo uma conexão com um assunto que a gente desenvolveu na aula, né? O que vai acontecer aqui, ó? Você vai ter velocidade mecânica num sentido e torque eletromagnético no outro. Tá? Então ela vai operar em modo gerador. Tá? E aí você continua com a máquina térmica. Você injetou aqui o gás, né, o fluido refrigerante, um R134, por exemplo. Tá? Aí você tira ele, passa num trocador de calor. Se eu não tiver errado nenhum detalhe aqui da máquina térmica, geralmente os caras da termodinâmica que sabem isso aqui de core salteado. O Léo Fonseca falaria para a gente isso aqui, mas eu acho que é isso aqui mesmo, tá? Agora, a análise energética não está errada, é só... Tenho quase certeza que isso aqui, vai ser isso aqui mesmo, tá? Você vai ter um trocador de calor aqui, que é a mesma máquina térmica do ar-condicionado, da geladeira, tá? Da bomba de calor para poder aquecer a água da casa, só muda a fonte primária. E o biogás viria daqui, ó. Tá? Você vai estar aqui com algum material aqui dentro, tá? Sendo, né, sofrendo uma reação química e gerando o biogás. E aí ele vai ser usado como fonte de energia para aquecer a caldeira. Então é assim que funciona o sistema de geração de energia baseada em biogás. Bom, muito obrigado, professor. Entendi aqui. Beleza. Ô Igor, só um complemento. E esse mesmo sistema, cara, se você tivesse aqui numa usina siderúrgica, tá? Ao invés de biogás, você pode vir aqui, ó, gás de aciaria. É a mesma máquina térmica, você só ia trocar o gás. Gás de alto forno, gás de coqueria, tá? O biogás, tá? Se você tivesse numa usina nuclear, tá? E não tem um gás, mas aí você promove uma reação de fissão nuclear que libera calor. Ela funciona como fonte de alimentação aqui da chama. Tá? Então, essas igual Angra 1, Angra 2, tá? É o mesmo sistema, é a caldeira com essa máquina térmica, né? Uma bomba, uma turbina, um trocador de calor, só que em vez de ter biogás, a fonte primária de energia química é o calor liberado numa fissão nuclear. Tá? Vários países têm sua matriz energética fortemente assim, povoada por esse tipo de solução. Tá? É a mesma solução. Tem países que fazem isso com carvão. Tá? Ao invés de usar o biogás, o cara põe carvão aqui dentro, tá? E promove a queima do carvão, tá? Ou aqui fora, aí tem que ver o projeto mecânico exato, mas ele queima carvão, cria o gás, esse gás cria a chama aquece o fluido refrigerante, aquece e aumenta a pressão e vazão dele, quer dizer, cede energia para ele, né? Para ele poder tocar a turbina e o gerador. Mesma máquina, o mesmo princípio. Tá? Show de bola, valeu, professor. Obrigadão. Beleza. Tranquilo então, moçada? Então tá. Ô, Léo, te perguntar, você tem algum livro base para a gente estudar? Para tirar algumas coisas?
Ô, Tainara, a parte de princípios da mecânica rotacional, eu gosto muito do Halliday, tá? Porque o Halliday é de física mesmo, né? Tem aquela parte dele de mecânica rotacional, é muito bem explicada, tá? Aqui transportando isso aqui para máquinas, tá? Aí realmente são as notas de aula mesmo, tá? Porque aí eu particularizo essa teoria física geral para a parte de máquinas, tá? Aí realmente é mais do nosso convívio mesmo, são essas notas de aula e esse material que a gente anota aqui, tá? Tranquilo, João. Moçada, então beleza. A gente, se vocês tiverem mais dúvida, então eu tô à disposição, tá? Mesmo aí no fim de semana. Nós vamos fazer então a prova no formato que vocês estavam, não todos, né? Mas alguns me pediram aí por dificuldade de acesso. Vai começar na quinta-feira para acabar na sexta da semana que vem pelo portal, tá? Mesmo conteúdo, não muda nada de nada, tá? E a gente segue com as aulas normais semana que vem. A gente tem um encontro na segunda-feira, a gente vai seguir normalmente com o material. Bom, no mais eu quero agradecer vocês aí a presença, desejar uma boa noite, um bom fim de semana, e a gente se vê de novo na segunda. Beleza? Muito obrigada, Léo. Boa noite. Tranquilo, Léo. Boa noite, bom fim de semana para você. Bom fim de Obrigado, semana aí. vocês também. Ô, Léo, Oi? só lembrando aí, se você puder compartilhar as notas dessa aula, que tiveram exemplos muito interessantes aí, se Tá a gente bom. puder acessar depois também. Compartilho. Compartilho sim. Show de bola. Valeu, professor. Boa Valeu, noite. moçada. Falou, Rafael. Obrigado, cara. Até mais. Boa noite, Léo. Obrigada, viu? Valeu, Maria Júlia. Boa noite. Por nada. Boa noite. Falou.